Continuando a leitura, um pouco de mim em você, um pouco de você em mim. Muitos desdobramentos surgem do fato de que viemos de uma única alma quebrada. Um deles é que se eu me corrigir, também corrijo minha parte com você. Olha que interessante. E vice-versa. E vice-versa, né? Se você se corrigir, você também corrige seu você em mim. Para sermos mais práticos, tomemos três pessoas separadas como exemplo: João, Tiago e Maria. Certo dia, João começa a sentir seu ponto no coração e se corrige. João, ele tem um pedacinho do Tiago e um pedacinho da Maria dentro dele. E os outros dois também têm pedacinhos dos outros em si mesmo. Eles são células no mesmo corpo espiritual. E cada célula contém toda a informação genética para criar um corpo inteiro. Quando João se corrige, o João no Tiago e o João na Maria também são corrigidos. Logicamente, os outros dois não sentem isso, porque eles não são o João. Entretanto, inconscientemente, o João, dentro dele, começa a encorajá-los a iniciarem a análise deste novo conceito de espiritualidade. Deste modo, João inconscientemente os inspira a analisarem por si mesmo. A sua transformação serve como modelo para eles. Isso porque a estrutura básica de todo ser humano é a mesma. Todos nós temos ponto no coração e não precisamos recebê-los de ninguém. Nós só precisamos escutá-los de modo sincero. E nosso ponto no coração se abrirá. Nós já falamos no capítulo 3 e 7 sobre a importância da influência da sociedade na determinação da direção do nosso crescimento. Se quisermos ficar ricos, devemos nos cercar de pessoas ricas que querem dinheiro. Se queremos nos tornar advogados, nos cercamos de juízes e defensores e escutamos o que eles dizem. Falando em pessoas que desejam imitar, aprendemos mais do que simples técnicas. Nós absorvemos o espírito dessas pessoas. Absorver o espírito é a coisa mais importante em tudo que fazemos. É a diferença entre o sucesso e a mediocridade, ou mesmo o fracasso total. O mesmo acontece com o tornar-se espiritual. A melhor maneira de fazê-lo é se cercar de pessoas que desejam a espiritualidade. Todos nós temos mais desejos egoístas dentro de nós do que qualquer outra coisa, e só uma minúscula parte de espiritualidade, verdadeiro altruísmo, um ponto no coração. Portanto, se várias pessoas falarem comigo sobre a espiritualidade, eu fico inspirado e penso que todo mundo, menos eu, tem um monte de espiritualidade. Obviamente, isso não é verdade, mas tem o efeito de me fazer desejar a espiritualidade mais intensamente, acelerando assim meu progresso. Em troca, o meu progresso também acelera o progresso dos outros. A espiritualidade fictícia deles se torna uma realidade, salvando a nós mesmos e tudo a mais. Hoje, muitos já percebem que o homem é o único elemento destrutivo da natureza. A razão para isso é que nós realmente não fazemos parte da natureza. Nossos corpos pertencem ao reino animal
mas nossa mente não. Nossas mentes são o reflexo do nosso eu espiritual mais elevado que ainda está oculto de nós. Os animais não precisam ser ensinados a se comportarem, porque seu comportamento está embutido dentro deles, transcrito em seus genes antes do nascimento. Se fôssemos feitos só da parte animal, seríamos iguais, mas nós não somos. E é isso aí que reside o problema. Quando os bebês aprendem a engatear, devem cuidar para que não se machuquem, porque seus corpos podem fazer coisas que suas mentes não conseguem monitorar. Para que as crianças evitem problemas, elas não precisam desenvolver mais o seu corpo, os seus corpos. Elas precisam desenvolver suas mentes, de modo que as mentes saibam o que fazer para o que fazer com seus corpos. Há uma lei na Cabala, o geral e o particular são iguais. Isso significa que o que é verdade para um indivíduo é verdade para todos, e vice-versa. Como bebê, toda a humanidade deve desenvolver sua mente para que seu corpo, o corpo coletivo da humanidade, não a prejudique. Lamentavelmente, somos estudantes lentos, e é por isso que estamos prejudicando toda criatura e lugar na Terra, extinguindo sua vida e explorando seus minerais. Nesse processo, também estamos nos prejudicando, provavelmente, mais do que estamos prejudicando qualquer outra criatura. Observem a atual taxa de doenças degenerativas e verão o que estamos fazendo a nós mesmos. Para interromper essa exploração, devemos primeiro corrigir nossas mentes. E nossas mentes só podem ser corrigidas se corrigimos o elemento espiritual em todos nós, o espírito sobre a matéria. Na Cabala, a regra mais básica é chamada: os níveis superiores mandam. O espírito está acima da matéria. Provavelmente, não há nenhuma disputa sobre isso. Assim, para mudarmos nosso mundo, devemos ir ao local que o corrompe. E esse local é a mente humana. Enquanto os humanos eram apenas animais sofisticados, o mundo estava bem. Ele não estava em perigo. Mas quando começamos a querer controlá-lo, quando começamos a desenvolver nosso ego, as dificuldades começaram, não só para nós, mas para todo mundo. Se corrigirmos nosso espírito, nosso corpo agirão naturalmente, em harmonia com toda a natureza e, consequentemente, com o Criador. Assim, não teríamos de nos preocupar com salvar animais virtualmente extintos. A natureza fará isso. Afinal de contas, ela tem feito isso por milhares de anos antes de surgirmos, e muito melhor do que nós. Na sequência do desejo, há uma lei na Cabala: aquele que é superior a seu amigo, o seu desejo é maior do que ele mesmo. Isso significa que, por exemplo, se João possui um desejo maior que Tiago, seu desejo é maior do que ele próprio. Em outras palavras, no processo de correção, nós estamos sempre um passo atrás de nossos desejos. Esse é um processo premeditado. Não significa que nossos desejos cresceram. Eles apenas surgem por do mais leve ao mais pesado. Quando eu termino de corrigir um desejo, surge o desejo seguinte. Se você lembra das Reshimotes, elas foram
a sequência do desejo, que leva à escada espiritual. É por isso que João, que corrigiu seu desejo anterior, é superior a Tiago, que não corrigiu esse nível de desejo. Mas o desejo de João é maior que o próprio João, porque o leva ao próximo nível. Mais sobre isso num instante. Desejos correndo à solta. Nós já dissemos que os desejos crescem de geração em geração. A nossa geração tem o pior e mais forte desejo da história da humanidade. Os cabalistas demonstram de forma clara o que pensam dessa geração com as seguintes palavras: a face da geração é como a face de um cachorro. O desejo corre desenfreado, o ponto das pessoas simplesmente não encontrarem satisfação em nada. Daí as elevadas taxas de depressão e violência na sociedade atual. Mas as pessoas desta geração não são simplesmente mais gananciosos que seus pais o foram. Hoje, pela primeira vez, há um desejo em saber como as coisas realmente funcionam para controlar a criação, igualar-se ao Criador. Esse também é o desejo de milhares de pessoas e não só de um grupo seleto. Um número maior de pessoas não está se conformando com as respostas dadas pelos meios tradicionais. Elas querem descobrir por si mesmas e realmente descobrir. Para elas, tomar a palavra de outra pessoa simplesmente já não funciona mais. Para elas, essas pessoas precisam de um método para revelar o plano global. E esse método é a cabala. A tecnologia quebra sua promessa. Enquanto não estivermos usando um método que pode satisfazer nossos desejos mais profundos, para conhecermos o projeto do mundo e aprendermos com ele como ele fez isso e por que não estaremos felizes, porém, como dissemos antes, quanto mais desejamos, mais desenvolvemos nossa inteligência para que nos forneçam o que queremos. A tecnologia não vai parar só porque temos um novo desejo. Entretanto, enquanto a ela não for acompanhada pelo estudo dos mundos superiores, ela só fará sentir mal. Não há nada errado com a tecnologia em si. É que ela ficou saturada de esperanças que não pertencem a ela. Achamos que ela pode nos fazer mais felizes por tornar nossa vida mais rápida, fácil e excitante. Mas o que ela pode realmente fazer é nos mostrar de forma mais fácil e rápida que estamos interiormente vazios. Para que o conhecimento nos faça felizes, ele precisa ser usado com propósito espiritual. Quando fizermos isso, aquilo que soubermos revelará novas faces que nos farão ver o nosso mundo numa luz que nunca sonhamos que existisse. Nossa, isso aqui é lindo. O mundo superior não é um lugar diferente, é uma diferente perspectiva. Isso aqui é lindo. Isso aqui vai estar falando para nós da. Nossa, isso aqui é um grande potencial. Estou na página 151. Levando em conta o que dissemos há pouco sobre o desejo crescente, o progresso científico, agora podemos começar a ver nossa situação atual de um ponto de vista espiritual. No passado, as pessoas não eram mesquinhas e egoístas como são hoje. O surgimento gradual das Hashemot
é responsável pelas mudanças. Quando as Hashimoto's dos desejos menores surgem, elas não surgem como tais desejos mesquinhos. Atualmente, entretanto, estão surgindo as últimas e mais egoístas Hashimoto. Mas isso não é uma coisa ruim, é uma alavanca para maiores realizações. Se fizermos as coisas direito, se canalizarmos esse desejo feroz na única direção construtiva que existe, o céu, ou devemos dizer paraíso, é o limite, desejando a mão da filha do rei. Nós não conseguimos controlar quais desejos emergem, mas podemos controlar o que fazemos com eles quando eles surgem. As pessoas ainda querem dinheiro, poder e conhecimento, mas elas também estão ficando frustradas e deprimidas, porque sob a superfície, na base de todos esses desejos, está a espiritualidade. As pessoas querem controlar tudo, querem saber tudo, embora a verdade seja para que a maioria de nós não sinta esses desejos. Entretanto, nós o possuímos, porque é de natureza humana querer tudo. A única razão para não o sentirmos é que somos bastante realistas para sabermos que nunca os teremos, de modo que o proibimos subconscientemente de emergir. Em termos cabalísticos, isto é chamado um homem não deseja a mão da filha do rei. Mesmo assim, sabendo que não possa ter a filha do rei, não significa que no fundo do coração eu não gostaria de tê-la. Assim surge a frustração. A verdade é que, mesmo que eu tivesse a filha do rei, eu não ficaria satisfeito. Um desejo de tal magnitude realmente tem origem espiritual. Ele só pode ser totalmente satisfeito por meios espirituais. Se dirigirmos este desejo em direção à raiz de onde se originam todos os desejos e prazeres, experimentaríamos imediatamente a satisfação destes desejos, logo após experimentarmos o próprio desejo. Seríamos como uma cadeia interminável de desejos e prazeres, unidos para sempre. Então, o que faríamos? Surfaríamos a onda com prazeres? Egoísmo ao extremo. Nós não precisamos nos preocupar sobre os tipos de desejos que surgem em nós. Então, nós não precisamos de preocupar com isso, hein? Interessante. Profundamente em nosso interior, somos todos criminosos, potenciais de pior espécie possível. Porém, isso não significa que temos que agir de acordo com esses desejos. A maioria de nós não faz. Se reconhecermos essa parte, se reconhecermos essa parte em nós mesmos, se pudermos começar a perceber que somos egoístas, já é um bom começo. Assim poderemos realmente iniciar uma transformação em nós, né? E no mundo em nossa volta. Jamais uma coisa boa saiu de outra coisa boa. A coisa boa sempre se originam de crises, porque as crises são oportunidades de mudanças. E um cálculo simples perceber que uma crise atual é pior, uma crise atual é a pior, a oportunidade de crescimento e progresso é maior que nunca. Como que começar a mudança? Agora ficamos com uma pergunta. O que eu preciso fazer? Essa é a beleza da Cabala.
Você não precisa fazer nada, você precisa pensar. De vez em quando, conecte-se com a cabala, leia algo sobre ela, assista umas lições em vídeo, fale sobre isso com amigos. Isso é suficiente para começar a mudança. A natureza nos criou egoísta e ela nos transformará. Mas para que a mudança aconteça, precisamos querer que aconteça. Isso é tudo que precisamos nos preocupar, querer mudar. Em resumo, estamos todos conectados e nos influenciamos uns aos outros para melhorar ou para piorar. Está na hora de crescer e assumir responsabilidades. Como estamos todos interrelacionados, como células no corpo, podemos transformar o todo, transformando as partes. O desejo, o desejo em saber como o mundo funciona e entender os segredos invisíveis é maior do que nunca. Lindo isso aqui, hein? A oportunidade de crescimento e mudança é maior nesse tempo de crise.